Bom, faz muito tempo que eu queria estar fazendo um vídeo assim, de novo. Não é vergonha, talvez seja um pouco. Não, é mais, não seria vergonha do tipo, sei lá, uma coisa completamente diferente. Bom, né, meu nome é Lucas. E se você chegou até aqui, o YouTube não sei por que resolveu entregar isso pra você. Pra começar, eu sei que eu não tô a pé de conseguir ajudar ninguém ou de ficar dando opinião na vida de ninguém sobre os problemas, mas eu achei que seria legal expor o que eu passo. Por que não? Tô com 35 anos e 355 dias. E 2 anos e meio atrás eu tomei uma decisão de... Bom, eu sou cristão, evangélico, mas eu não seguia tudo, né? Como eu falei, eu tenho 35 anos, então eu também já tive minhas experiências com o mundo, mas tive minhas vezes que me afastei da igreja, voltei e tive meus relacionamentos. Onde eu quero chegar é... 2 anos e meio atrás eu tomei uma decisão de seguir, literalmente, não a religião em si, mas o que a palavra de Deus diz, né? Como eu disse, eu já tive meus relacionamentos, só que nunca dava certo e problemas aqui, problemas ali. Só que daí eu tomei uma decisão de parar de fazer sexo. Isso, cachorro latiu. Estão brigando. Então eu decidi parar para me focar mais em estudar a Bíblia, me encontrar mais com Deus, procurar entender mais quando Ele fala. E foi uma das decisões mais certeiras na minha vida. Então, não é fácil. O que eu quero dizer, eu sei que estou divagando bastante, me desculpa, eu tenho que aprender a fazer isso ainda. Porque eu gosto, eu quero ver se eu consigo fazer mais vídeo, postar alguma coisa aqui, falar de outras coisas, falar de tudo que vier no dia a dia, né? Mas o que eu quero expor, assim, eu quero colocar o que eu tenho sentido mesmo. Até mais ou menos, acho que foi novembro do ano passado, agora é abril. Depois que eu tomei essa decisão, eu acabei terminando um relacionamento, porque eu não achei certo com a pessoa e com a moça, né? Eu não achei certo com ela de... Se ela não estava pronta, se ela não estava disposta, né? Eu não achei certo obrigar ela, né? E mais ou menos em novembro do ano passado, eu fiquei sabendo que ela espalhou. E me incomodou um pouco. Me incomodou. Porque eu fiquei pensando, poxa vida, por quê? Né? Tipo, era uma coisa que eu falei com ela. Tinha conversado já com outro amigo sobre isso também, mas foi um amigo que eu simplesmente falei assim, cara, eu acho que preciso tomar essa decisão na minha vida, preciso parar, porque eu não sei, tipo assim, eu acredito que Deus... Ninguém é igual, embora a gente pode se comparar ou passar por coisas parecidas com a vida dos outros, mas eu acredito que, de certa forma, eu seja separado, eu seja diferente, né? E como eu disse, 35 anos, eu me desviei, fiz, né, andei pelo mundo e
não consigo ser uma pessoa separada, sabe? Tipo, como se não fosse nada, como se fosse algo sem importância, sabe? É algo que traz um vínculo muito forte, você fica apegado à pessoa, então eu achei melhor parar para seguir a palavra, para buscar, pedir perdão para Deus, né? Como diz na Bíblia, conversa com um amigo, com um irmão na fé, né? Como eu sou evangélico, não tem padre, essas coisas para ficar confessando e até né, diz que a gente pode confessar direto para Deus nas nossas orações, mas diz que é bom também ter um irmão na fé, uma pessoa com quem você possa conversar. Isso é muito importante. Você sempre ter alguém. É bom conversar com Deus, é lógico, perfeito, é lógico, isso é algo que a gente tem que fazer mesmo. Não tem outra pessoa, se for ver, que vai realmente nos entender, mas se você tiver alguém para conversar, é muito bom ter alguém para colocar para fora, saber que essa pessoa não vai te julgar, ou talvez um pouquinho, mas de momento ela, pô, às vezes acontece, você pensa, caraca, né? Mas só que a pessoa vai fazer isso e ao mesmo tempo depois ela vai olhar e falar assim, não, mas vai dar, fala assim, não, vamos lá, vou orar por você. Isso faz total diferença, é importante ter. A vida, não falo que depois que eu tomei essa decisão foi um mar de rosas, nunca mais tive problema, nunca mais tive tentações ou qualquer coisa do tipo, não. Pelo contrário, a vida é a vida, né? A questão é que a gente escolhe viver cada dia sabendo que Deus vai ajudar de uma forma ou outra, seja, né, seja para tirar da batalha ou para vencer a guerra. E existe tentação, existe problema, coisa besta, tipo probleminhas em casa, família, alguma coisa que não bateu, amigo que você perde por diferenças políticas, diferenças de opinião, esse tipo de coisa acontece, né? Faz parte. Mas, como eu tava falando, né? Desculpa, eu sou assim mesmo, eu viajo pra tudo que é lado no meio dos pensamentos. E a pessoa contou, eu fiquei meio chateado, porque, poxa, né? O que ela tinha que sair contando pra todo mundo, né? Uma coisa minha, uma coisa assim. Que era só eu e ela, né? Eu conversei com meu amigo mais por. Como eu falei, confessar o pecado, confessei pra Deus, confessei com o irmão na fé, né? E daí eu descobri que ela contou pra um monte de gente do círculo que a gente anda. Eu fiquei bem chateado, mexeu bastante com a minha cabeça. Mas depois veio, eu comecei a ter essa vontade de, né, eu faço de vez em quando uns vidinhos, posto no Instagram, falando um pouco do que eu sinto, e eu falei assim, pô, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também. E é isso, tipo, eu não deveria ter ficado tão chateado. Como falei, ela faz o que ela quer também. Mas eu achei certo. Não é fácil. As tentações vêm. Os problemas continuam. Mas é a certeza de que de alguma forma Deus sempre vai ajudar. E como eu falei, Deus é maravilhoso. Ele não dá nenhuma batalha que ele saiba que a gente não vai conseguir vencer. Ou que a gente não vai aprender, acho que é isso. A gente vai. Todas as situações a gente vai aprender alguma coisa. Então é muito importante isso. Quando a gente está passando por alguma coisa, por mais difícil, por mais sem saída que a gente acha, por mais que a gente olhe em volta, olhe em volta, olhe em volta e nunca vê uma saída, Deus cria. Deus cria, Deus faz, Deus de alguma forma ele intervém, né? Eu tava passando por uma coisa essa semana e eu tava ficando ansioso, preocupado,
que tava mexendo demais com a minha cabeça. E daí ontem eu falei assim, não, tava quase né, indo pensando se eu ia ou não no culto, né, da igreja que eu frequento aqui na minha cidade. Perdão. E até que eu falei assim, não, eu tenho que ir, porque eu preciso escutar a palavra, preciso de Deus, eu preciso. Não que a gente só vai encontrar Deus quando a gente for no culto e numa igreja. É lógico que é lei, a gente precisa congregar. A gente precisa congregar, precisa ter uma comunidade, a gente precisa. Esse negócio de, eu sou o templo e eu não preciso ir para a igreja, não funciona. Porque a gente pode ser autodidata para muita coisa, mas acredita que para fé, sem direção, só lendo a Bíblia, por mais que você seja inteligentíssimo, sem uma comunidade não funciona. E ali a gente tem que estar reunido, buscar, por isso que Deus já fala, quando 2, 3 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali estarei. Porque não é sozinho, tem que estar com mais gente. Precisa estar em comunidade, é importante. E, nossa, o culto foi, como a gente fala, a gente fica nos nossos pensamentos, falando com Deus em oração. E ao contrário do que a gente lê no Velho Testamento, que, nossa, escutava a voz no meio das nuvens e vem como trovão e, nossa, aquela coisa, uma coluna de fogo, uma fumaça que sai do meio da arca, uma nuvem que enche o quarto, a presença, né? E isso às vezes a gente fica esperando algo assim, mas não é assim que fala, né? Às vezes a gente até confunde, se você não estiver prestando atenção, a gente até confunde com, às vezes, a própria voz, nossa consciência, nosso pensamento. Só que não, né? Porque às vezes era uma coisa que você nem tá pensando na hora, embora você, né, tá lá pedindo, né? E tava no culto e, nossa, parece que foi certeiro no que eu tava precisando escutar. O versículo que abriu a mensagem inteira foi uma resposta. Falava o quão importante é, e às vezes é isso, que a gente tem que crer, obedecer e louvar. Então eu tenho que crer que Deus vai fazer, obedecer o que eu entender que Ele está querendo que eu faça. E por mais que às vezes eu penso que qual é o motivo disso, talvez simplesmente tem tantas situações que todo mundo passa. Às vezes o meu problema pode ser uma ajuda para alguém. O fato de eu estar lutando, o fato de alguém estar precisando também escutar a mesma coisa. A gente fica no YouTube, procura tanta coisa, aparece tanta coisa, bom, ruim. E às vezes a gente vê aquelas pessoas que ensinam maravilhosamente a palavra. Só que a gente olha e fala assim, nossa, mas o nível tá tão alto que a gente pensa, nossa, mas será que não tem uma coisa mais simples, alguém que tá mais no chão, alguém que esteja mais embaixo, que às vezes passa pela mesma coisa que eu, que possa, que às vezes compartilhe o que tá passando e sei lá, só pra às vezes é isso que é comunidade, é ligação, às vezes é aquele só pra você se identificar, né? Se identificar com o problema que a pessoa também tá passando e falar assim, nossa, mas poxa, ela falou isso e se deu certo, eu vou tentar, eu vou me atentar mais às palavras, às coisas que a gente passa no dia a dia. Como eu falei ontem, a resposta veio pra mim de uma forma tão... Eu assim, até na hora que eu tava indo pro culto,
eu senti no meu coração de fazer um vídeo, comentar alguma coisa. E eu, do nada, e isso daí foi do nada mesmo. Eu tava indo, falei assim, nossa, que bom, tô indo pro culto, eu vou escutar a palavra, eu tenho certeza, eu creio que Deus vai falar comigo. E no caminho eu já senti também essa. E no culto daí veio de novo a palavra que combinou tudo. E eu falei assim, tá bom, eu preciso. E nossa, como eu queria poder, às vezes, ter me preparado mais. Só que às vezes, como eu falei, eu nunca faço muito de preparação. Na minha cabeça eu sempre fico montando, né? Aquele negócio, a gente fica conversando com a gente mesmo. E. Ah, eu vou falar isso. Mas passou meia hora, eu já não lembro mais o que eu tinha pensado que eu ia falar. Mas. É mais um desabafo. Um desabafo feliz. Feliz de saber que em momentos que a gente menos espera, a gente tem as respostas. No culto, o bispo, né, o pregador falou que nem sempre Deus fala com trovões, ou fala, ou às vezes ou cochicha, às vezes é uma coisa tão suave que literalmente, se você não estiver na mesma sintonia que Deus, buscando e sempre fazendo o máximo para escutar o que ele tem para falar, se você não estiver na mesma sincronia que Deus, a gente deixa passar. Então é muito importante a gente sempre tentar se aproximar cada vez mais de Deus e se afastar do que afasta a gente de Deus. E isso é abrir mão, carregar a nossa cruz, abrir mão do que nos faz se sentir bem, às vezes, né? O que o mundo agora diz é, se te faz bem, não é mal. E a gente sabe que não é assim, pelo menos. Eu sei que alguma dessas palavras ou as formas que a gente fala pode ser um gatilho para algumas pessoas, trazer raiva, trazer acusações, etc. Mas é isso. Eu acredito que a gente tem que se afastar do que não agrada a Deus. E é isso que eu tô fazendo. E é isso que eu vou fazer e pedir todo dia, toda hora, todo minuto e todo segundo. Que Deus me dê graça para conseguir ser melhor do que eu era ontem. Porque olhando para os meus dias que passaram, eu sei que eu posso não ter chegado aonde eu quero, mas com certeza hoje eu sou muito melhor do que eu era. E é isso. Você ficou até aqui, obrigado, valeu. E eu espero voltar, fazer mais algumas coisas, comentar mais outras coisas. Valeu!